Olha, eu acho que eu sempre me atraí por meninos, só que era aquela coisa, né? Por ser uma coisa muito reprimida pela família, pelas pessoas, assim, porque acho que eu sou uma geração antes do Renan, né? Então eu ainda peguei um pouquinho dessa geração que reprimia, né? Então, assim, eu sentia atração por meninos, mas eu tinha medo de contar, tinha medo de falar, tinha medo de viver isso, né? Renan. O Renan. Gente, meu sonho ser ginasta. Ginasta, fala. sim. Ginasta. Ginasta. Eu me confundo. Me fala, você ainda é ginasta? Não, hoje em dia eu sou técnico de ginástica, trabalho com a ginástica, mas de outra forma, né? Não como atleta. Também atuo como árbitro de ginástica, então assim, tô Atua no meio. como quê? Árbitro. O que dá Que nota. é árbitro? É que ele vai avaliar a série da ginasta e vai dar a nota final, né? Ah. Então eu faço as duas funções. Você tá com quantos anos? Tô com 28. 28. E você começou sendo ginasta, quantos anos você tinha? Em torno de 11 anos, mais ou menos. De 11 pra 12, que eu iniciei a ginástica, e aí fui indo. Como é que uma pessoa inicia na ginástica, por exemplo? Então tem clubes, né? Tem vários clubes espalhados pelo país, várias cidades. Aí vai da pessoa, assim. Iniciei em Votorantim, de lá fui pra Sorocaba, de Sorocaba pra Boituva. Você não é de Santos, então? Não, nasci em Votorantim, Sorocaba. Tá. Aí eu fui pra Santos. Mas Votorantim é estado de São Paulo, né? Isso, São Paulo, Tá. São Paulo, interior. Tá. Aí eu fui pra Santos, eu tinha 19 pra 20. Foi quando eu prestei vestibular. Por que você foi pra Santos? Eu prestei vestibular pra educação física. Aí eu passei no vestibular na Unifesp, né? E aí eu migrei pra lá. Eu fazia química antes, fiz 2 anos de química. Você fez química? Fiz química por 2 anos na Fiscar, em Sorocaba. Aí não gostava mais do curso, não me identificava com o curso. Ah. Queria muito fazer educação física por conta da ginástica. E aí eu larguei tudo, né? Tranquei a química e fui viver Mas isso daí. ó, me conta uma coisa, você fez química e foi fazer educação física com 19 e você falou que começou a ginástica com 11, dos 11 aos 19 você continuou fazendo Não, ginástica? eu tive um tempo de pausa, assim. Eu lembro Ginástica de... olímpica? Isso. Tá. É artística agora, né? Mudou o nome e tal. Mudou? Mas já faz um tempinho já. Aí eu comecei com 11, aí eu parei com 13, aí voltei com foi assim, foi meio... Não foi em sequência, né? Eu tive algumas pausas no meio, por conta de estrutura do local, né? Tipo assim, comecei em Votorantim, aí o Votorantim tinha parado com a ginástica, eu fui pra Sorocaba, então eu fui migrando. Aí depois que eu fui pra Santos, que eu tinha 19, 20 anos. E aí você foi fazer educação física Isso. e aí você continuou... Aproveitei pra treinar também, né? Porque aí, como passei pra lá, fui pra fazer educação física, aproveitei pra treinar, pra voltar a treinar. Eu era novinho ainda, e aí retomei o treino. Quando você foi pra Santos, tua família foi ou você foi sozinho? Não, fui sozinho. Tua família continuou morando no interior de São Paulo? Sim. Agora só mora minha avó comigo, né? Minha mãe continua em Votorantim, meu pai também. Tua avó tá em Santos? Tá em Santos comigo. Tá. Ô, Renan, e você, como que você define sua sexualidade? Olha, eu acho que eu sempre me atraí por meninos, só que era aquela coisa, né? Por ser uma coisa muito reprimida pela família, pelas pessoas, assim, porque acho que eu sou uma geração antes do Renan, né? Então eu ainda peguei um pouquinho dessa geração que reprimia, né? Então, assim, eu sentia atração por meninos, mas eu tinha medo de contar, tinha medo de falar, tinha medo de viver isso, né? Então eu demorei um tempinho pra ficar com meninos, pra poder... Quando você fala demorou um tempinho, você ficou com quantos anos? Fiquei com 17, mas eu não conseguia ficar com menina, assim. Eu lembro, Então até me os 17 recordo. você nunca ficou com menina? Não, eu perdi o bebê com o menino. Você nunca beijou menina? Não, beijei, mas depois de ter beijado o menino. Tá. Eu perdi o bebê com o menino. Então você perdeu com o menino, e aí você demorou um tempinho, e aí que depois... Isso. E aí você se assumiu gay quando, então? Ai, nessa fase, assim, com 17, aí eu lembro de ter um namoradinho nessa época. E aí foi que eu fui vendo que eu realmente gostava de menino. E como é que foi pra tua família? Pro meu pai foi muito de boa. Pra minha mãe não foi muito de boa no começo. Ela foi naquele negacionismo, né? Então ela negava, assim, fingia que eu nunca tinha falado. Então ela conversava comigo como se eu nunca tivesse tido a conversa com ela. Foi por uns 2 anos isso, né? Aí depois ela foi entender e tal. Hoje em dia é super tranquilo, todo mundo é tranquilo com relação a isso, mas na época não foi. Na época foi um pouquinho chatinho. Na escola, você sofreu alguma coisa? Na escola, sim. Porque era aquele afeminado, assim, sabe? Tipo, então tinha aquela um pouquinho de exclusão, assim. Eu fui parar de ter essa exclusão quando eu comecei a fazer ginástica. Fiquei fortinho e tal, não sei o quê, aí fiquei meio popularzinho na escola, mas até então era uma chatice, era todo dia a gente... Você sofria com isso? Era chato, né? Não era legal, não. É que hoje em dia, assim, eu me recordo dessa parte da adolescência tranquilamente, mas na época eu lembro que era bem chato. Eu queria mudar de escola e eu não conseguia contar pra minha mãe o porquê que eu queria mudar de escola, que eu tinha tipo 14, 15 anos. Complicado. Então eu ficava nesse replay, assim. Nossa, pra mim não foi nem um
pouco agradável, digamos assim. Eu tive muito problema na É, escola. eu também tive muito problema na escola. Mas, ó, eu fui parar de ter problema na escola quando eu mudei de colégio. Eu estudava num colégio que era de freira. No colégio de Você freira. estudava no colégio de freira? Eu estudava no colégio de Então, no freira. colégio que eu tive mais problema foi no colégio de padre. É, então, eu estudei. Nossa, eu sofria bullying até dos padres. Então, assim, porque era uma coisa muito reprimida, né? Por ser colégio de freira. Acho que o pessoal era muito religioso, então, assim, tinha toda essa questão além do preconceito em si, né? Então, até os 15 anos, foi bem chatinho. Depois eu mudei de colégio, o colégio era outra vibe e tal, e aí ficou tranquilo, mas até mudar de colégio era meio chatinho. Hoje, a tua profissão principal é... Hoje, a renda principal é o OnlyFans. A renda vem do A OnlyFans. renda principal Mas você vem do continua Only- trabalhando com a ginástica, você falou. Hoje, nunca tô na ginástica. E o OnlyFans, você consegue tirar, então, tua renda principal? Consigo tirar a renda principal. Eu descobri esse mundo da internet no meio da pandemia, porque eu não usava muito rede social, assim. Eu tinha o Instagram, mas não tinha o costume de postar e não era uma coisa frequente, né? E na pandemia, acho que por ficar muito tempo em casa, aquele ócio todo, foi desenvolvendo essa vontade de começar a postar e tal. Comecei a mexer no Instagram. E aí, através do Instagram, eu fui conhecendo esse mundo da internet. Então, assim, fui descobrindo outras plataformas. Aí, o Bruno de Santos, eu lembro que ele foi o pioneiro no OnlyFans, assim. Eu acho que primeiro, Você já era amigo dele? Já era amigo dele. Logo depois que eu terminei o namoro, assim, eu fiquei naquele período de... O que eu vou fazer agora? O que eu vou fazer da minha vida? Aí eu fui vendo referências do que eu podia fazer pra ter uma renda melhor e conseguir me manter de forma mais agradável. E aí, o OnlyFans foi uma coisa que surgiu na época. E fui de cabeça, assim, fui estudando, assim, o que eu poderia fazer no OnlyFans. Fui Como pegando assim, referência do estudando o que eu Bruno. poderia fazer no OnlyFans? No OnlyFans você não faz É porque eu vídeo de tinha punheta, muito... essas coisas? Faço, mas eu era muito travado pra isso, sabe? Tive que desconstruir algumas coisas na minha cabeça pra conseguir começar a fazer esse tipo de conteúdo. Então, assim, pra mim não foi fácil no começo. Hoje em dia, assim, tipo, não ligo. Assim, não me importo muito com o retorno negativo das pessoas, assim. Eu vejo só lado positivo, tá me fazendo bem no momento, porque é onde vem a renda principal, então é isso. Amigo, eu já falei isso algumas vezes e continuo falando. A partir do momento que é a nossa escolha, não tem nada de errado nisso. Exatamente. Tipo, ninguém tem nada a ver com a sua vida. Exatamente. Se te faz bem, se te faz uma renda, o problema é seu. Mas eu friso que a gente tem problema na nossa sociedade, principalmente com mulheres trans, Sim, com travestis, sim, com quando certeza. elas não têm outro trabalho a não ser esse. a prostituição, no caso delas, né? E aí a gente tem um problema, que a gente tem que mudar o sistema, a gente tem que mudar a sociedade, porque aí a gente tem um problema. É muito importante abrir esse tipo de debate pra gente conseguir Claro, desconstruir esse tipo de porque coisa. a gente conversando aqui, que bom, você gosta de fazer isso, você faz, te dá dinheiro, você tá bem, maravilhoso, Ótimo, continua. sim. Mas só precisamos frisar que Frisar. não é todo mundo que tem essa... Tem essa oportunidade, exatamente. Exatamente. Como que você faz quando você acha um paquera novo? Seu namoradinho, ou ficante, eles não têm ciúmes? Hoje em dia, eu não me importo com isso. Assim, a pessoa que gostar de mim, vai gostar de mim pelo que eu sou. Então, assim, eu já, na primeira oportunidade, eu já vou abrir essa questão de ter OnlyFans e trabalhar com a internet e tudo mais. Então, assim, a pessoa vai gostar de mim pelo que eu sou, independente do que eu faço de... Mas ele não tem ciúmes, mesmo gostando de ser pelo que você é a pessoa? se tivesse ciúmes... Você não teve esse problema ainda? Olha... Ainda, tomara que Ainda nunca tenha, não, gente. ainda não. É que eu acho que as pessoas que eu tô conhecendo são muito do meio da internet, então são pessoas mais desconstruídas com relação a isso. Então, por enquanto, eu não tive, né? É que desde que terminei o namoro, não me envolvi, assim, Terminou faz sério. quanto tempo? Olha, vai fazer 1 ano agora. Então, desse um ano, você nunca ficou com ninguém sério? Fiquei sério, mas não tive nenhum movimento maior, não namorei, assim. Tá. Porque pra namorar, assim, precisa tá tudo alinhado, sabe? Você continua morando em Santos, você pensa em mudar pra São Paulo? Não, porque você tá sempre aqui. Eu penso em morar pra São Paulo. Você pensa? Penso bastante. Porque eu sempre vejo o Instagram dele, gente, ele sempre tá em São Paulo. São quando Paulo, eu vejo. Rio de Janeiro, tô sempre lá. É a questão de ter alguma coisa mais fixa, né? Porque eu saí de Santos, que eu já tenho apartamento, já tenho aquela rotina de vida, assim. Eu teria que vir pra São Paulo já pra ter alguma coisa mais estável, né? Além das plataformas digitais. Você tá feliz? Eu tô. Eu acho que tô. Porque, igual o Bruno comentou na entrevista dele, né? Sobre saber que o Only é um meio pra conseguir chegar, desenvolver algum outro trabalho. Também tem essa visão, né? Eu não sei se daqui a 1 ano eu vou estar fazendo isso, mas hoje em dia tá me ajudando pra conseguir construir outras coisas. Que bom. Maravilhoso, obrigado. Gente, maravilhoso. segue ele nas redes sociais. Sim, segue lá. Tá Renan aqui. Franco, segue lá no Instagram, no OnlyFans, no CF, tem tudo lá. É só ir na bio. Tchau. Tchau.